Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podeis sentar. Irmãos, a nossa mensagem de hoje tem como título o seguinte: A provisão de Deus para a nossa família. A provisão de Deus para nossa família. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos revela o cuidado de Deus para com aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade. Não importa onde estejam, Deus cuida de cada um de seus filhos quando estes sempre fazem e buscam fazer a sua boa, perfeita vontade.
o profeta Elias e uma viúva anônima da terra de Sarepta e seu filho são os personagens principais, podemos assim dizer, deste milagre da provisão de Deus aqui no texto que nós acabamos de ler. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, Jesus cita este episódio, nos mostrando que ele ocorreu em um contexto de grande apostasia em Israel e de grande fome também em Israel. Pois diz assim, palavras do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e o versículo 26, que diz: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Irmãos, queremos destacar algumas coisas, pelo menos 2 coisas interessantes aqui, nesta palavra aqui de Jesus, lá em Lucas 24, capítulo 4, versículo 25 e o versículo 26. A primeira delas, Elias, naquela época, ele foi o agente de Deus para confrontar a apostasia no reino do norte. Se você ler os versículos anteriores ou continuar lendo este livro dos reis, Elias vai confrontar o rei Acabe pelos seus pecados, a sua idolatria, o culto a Baal, e Deus, com juízo, aplica um longo período de seca, trazendo assim juízo sobre o povo de Israel. 3 anos e 6 meses. Por conta disso, Elias havia se tornado, podemos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, um persona non grata ao rei Acabe. Ele não era bem-vindo ao reino de Acabe, pois todas as vezes que Deus enviava ele a Acabe, Deus o confrontava, por intermédio do profeta Elias. Agora imaginem aí, amados, os danos que aconteceu na economia, os danos que aconteceu na agricultura. Toda a infraestrutura daquela nação ficou enfraquecida. Haveria fome, os animais morreriam, os alimentos eram escassos, os preços iriam subir absurdamente, pessoas morreriam de fome. Mas mesmo com esta palavra, vinda da parte de Deus por intermédio do profeta Elias, o que foi que a nação fez? A nação continuou orando a Baal. Pediram também para Azira, que era outro ídolo também ali de Jezabel, esposa de Acabe. Mas nenhuma gota de água surgiu do céu. Apesar de tudo isso, a nação não se arrependeu, não se voltou para Deus. Pediram a Baal e não a Deus. E o resultado da desobediência nós já conhecemos. Passaram grandes dificuldades por não darem crédito e não obedecerem à voz do Senhor por intermédio do profeta Elias. Esta é a primeira observação. Elias foi o agente de Deus para confrontar a apostasia no reino do norte em Israel. Mas a segunda, por conta disto, Elias precisava sair de cena por um tempo.
Deus escolhe então as situações mais improváveis para trazer a Elias, neste período de 3 anos e 6 meses, trazer para Elias refúgio e proteção para a sua vida. O primeiro lugar que Deus envia Elias para trazer refúgio e proteção para Elias está aí no versículo 9. Esse é o segundo. Deus envia ele para Querite. Está aí. Retira-te daqui, versículo 3, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Seguindo a orientação divina, Elias vai se refugiar próximo à fonte de Querite. E o que significa Querite? Querite significa lugar de corte, lugar de molde. E aí Elias estava a sós com Deus, onde Deus iria moldar Elias, sustentado unicamente por Deus. E diz o texto: enquanto Elias bebia da fonte, Deus enviava corvos que lhe trazia pão e carne no bico pela manhã e também até a tarde. Mas acontece que as fontes de Querite, elas se secam. E Deus vai e manda Elias sair de Querite e vai agora para um lugar chamado Sarepta, que está aí no versículo 9. Dispõe-te e vai agora para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. As fontes lá de Querite secou. Os corvos, Elias, não vai trazer mais pão nem carne para você. Vá agora para Sarepta, que lá você vai encontrar uma mulher que lhe vai lhe dar comida. E esta mulher é uma viúva. Irmãos, nós podemos ver que Elias, sob a direção do Senhor, afasta-se de seu povo, afasta-se da sua terra, indo refugiar-se agora em Sarepta, que é um território fenício. E quando nós lemos a história, aquela região era governada por Etibaal, que era o pai de Jezabel. E Sarepta significa lugar de fundição, refinamento. E é interessante notarmos, irmãos, que quando nós também passamos por lutas e por provas, principalmente nas questões materiais, como Elias passou, Deus nos leva para Querite, Deus nos leva para Sarepta, para sermos moldados espiritualmente e sermos refinados espiritualmente também por Deus. E conforme a palavra de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a esta viúva de Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Irmãos, é maravilhoso as passagens bíblicas que nós lemos dos servos fiéis do passado. E quem sabe que eu ou você, nós estejamos enfrentando uma dificuldade física ou qualquer outra dificuldade espiritual que estejamos enfrentando,
E Deus não nos trouxe hoje aqui esta noite para ouvirmos essa passagem bíblica e tirarmos e fazermos aplicações para as nossas vidas, e Deus está falando conosco. Quem sabe se eu ou você não precisamos ir lá para Querite primeiramente, para sermos moldados por Deus espiritualmente, ou talvez Deus depois nos envie também para Sarepta, para sermos refinados também espiritualmente. E com base nessa passagem bíblica, amados irmãos, eu quero destacar pelo menos 3 verdades rapidamente e aplicarmos para as nossas vidas. A primeira dela é a seguinte: a provisão de Deus nunca falta para aqueles que obedecem ao Senhor. A provisão de Deus nunca falta para aqueles que obedecem ao Senhor. Versículo 8, 9 do texto que nós lemos. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Parece o contrário, não é, irmãos? Poderia Deus ter enviado quem? Elias para dar o sustento àquela mulher que era viúva. Mas Deus inverte aqui os papéis. Eu ordenei, Elias, a viúva que te sustente, Elias. Vá para Sarepta, Elias. Profundo, né? A pessoa designada por Deus para hospedar Elias não era nenhum dos ricos mercadores ou dos grandes de Israel ou de Sidom. Mas Deus dá a ordem a Elias, a uma pobre viúva, desamparada, solitária, que ela iria sustentar Elias. Irmãos, quando Deus ordenar algo para a minha vida e para você, creiamos, mesmo que fuja a lógica humana, a razão humana. Deus nunca seguirá a lógica humana. Paremos e pensemos um pouco, amados. Primeiramente, se fosse nos nossos dias, aquela mulher não tinha nenhum perfil adequado para acolher aquele profeta. Ela não tinha um provedor. Seu marido já havia morrido. Não se sabe quanto tempo ela já estava viúva. E também, aquela mulher estava passando por uma grande necessidade. E o que é que nós podemos extrair aqui? O que foi que Elias aprendeu? E o que aprendemos também com Elias? Elias estava aprendendo a depender de Deus a cada dia para o seu sustento. Por isso que ele não questiona as ordens de Deus. Ele apenas obedece. A viúva, por sua vez, ainda que relutante, também obedece à ordem dada pelo profeta Elias. Elias obedece à voz, à ordem de Deus, e a viúva obedecem o que Elias está lhe dizendo. Elias diz aqui, amados, no versículo 13, disse Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. A ordem é esta, olha, você, do resto que você tem de farinha e de azeite que tem, faça primeiramente um bocado para mim, eu vou me alimentar e com certeza você vai se alimentar depois
com o seu filho. Irmãos, quando nós lemos aqui o texto, essa pobre viúva tinha apenas um punhado de farinha, um pouco de azeite para fazer apenas, podemos dizer assim, um bolo, que só dava para ela e para seu filho comerem e depois morrerem, como ela própria diz. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Nós vamos fazer aqui, vamos comer e depois nós vamos morrer. Nós vamos morrer de fome. Amados irmãos, será que Elias poderia ter pensado o seguinte: como esta mulher irá me sustentar? Se não tem sequer para si, como é que o Senhor está me dizendo que ela é quem vai me sustentar daqui por diante? Mas ele não pensou assim, porque ele havia aprendido e estava aprendendo a confiar em Deus, mesmo em meio à escassez. Era o pouco que a viúva tinha, mas ela possuía. E Deus queria mostrar para Elias, a partir dali, que ele deveria depender totalmente dele, mesmo quando há escassez de pão na terra. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A suficiência divina se revela muitas vezes na escassez humana. Porque o pouco com Deus se torna muito. Tem tantas pessoas que têm tantas coisas, bens materiais, estão se fartando de tantas coisas, mas espiritualmente estão morrendo de fome, não foram levados para Querite, não foram levados para Sarepta. E abram 2 textos aí, não desmarque o texto aqui de Reis. Abram aí, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Versículo 17, que diz assim, Provérbios 15, 17 e depois Provérbios 17, 1. Eu vou ler primeiramente Provérbios 17, ou melhor, Provérbios 15, 17, que diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios 17, versículo 1 agora. Olha o que é que diz. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Irmãos, o pouco com Deus há tranquilidade. O pouco com Deus há justiça. E amados irmãos, isso nos mostra que a suficiência divina muitas das vezes se revela na escassez humana. O pouco com Deus, havendo paz, tranquilidade, torna-se muito abundante. Mas a mulher atendeu a palavra de Elias. Diz o versículo 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Irmãos, o profeta naquele momento foi um agente de Deus, e atendendo ao profeta,
significava que aquela viúva também estava colocando Deus em primeiro lugar também na sua vida. E para finalizar esse primeiro tópico, onde a provisão do Senhor nunca falta para aqueles que obedecem a Deus, eu tenho a dizer, amados irmãos, uma palavra para as nossas vidas. Eu creio, amados, que o maior desafio em nossos dias é obedecer a Deus em meio à escassez. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca omitiu a sua verdade para as nossas vidas. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o salmista lá no Salmo 84, versículo 11, diz o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Irmãos, o Deus de Elias é o Deus da igreja que nós adoramos. Eu não sei se você está passando por alguma escassez, quer seja física, quer seja espiritual. Talvez você esteja frio na fé, desanimado. Os planos talvez que você colocou diante de Deus, aquilo que Deus falou com você há dias atrás na sua palavra, mostrando-lhe o que você deveria fazer, como você deveria continuar perseverando, e talvez você esteja entristecido, abatido, desanimado, mas uma coisa eu lhe digo: obedeça ao Senhor. O Senhor Deus é sol e escudo. Ele revela a sua vontade para as nossas vidas, como o sol também ilumina tudo sobre a terra. Ele ilumina a minha mente e a sua mente quando nós buscamos obedecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas também ele é sol e escudo. Escudo, ele fala de proteção. Ele vai continuar nos protegendo de todo e qualquer mal e de tudo aquilo que ele sabe que é ruim para mim e para a sua vida. E ainda por cima, o Senhor, ele dá graça e glória, porque sem a graça de Deus nós não podemos fazer nada, disse Jesus. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Eu não sei o que é que passa na sua vida, na minha eu sei o que Deus tem falado ao meu coração, o que eu tenho enfrentado, o que estou vivendo, o que Deus tem iluminado a minha mente, e que Deus também esteja iluminando a sua mente, e talvez você esteja dormindo sono espiritual, e Deus está lhe despertando nesta noite. Continue crendo, porque a minha palavra, ela não vai falhar. Continue crendo, assim como Elias, continue crendo, assim como a viúva de Sarepta, o meu profeta falou a ela, e ela fez tudo como o meu profeta lhe ensinou. Então, a provisão do Senhor nunca falta para aqueles que obedecem ao Senhor, seja a provisão física, seja a provisão espiritual. Mas também, em segundo lugar, a provisão de Deus, do Senhor, nunca falta para aqueles que têm uma fé ousada na palavra de Deus. Versículo 13 ao versículo 15, parte A, que diz assim: Elias lhes disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará,
até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E o versículo 15, a parte A, diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Tanto Elias como a mulher foram ousados na sua fé que tiveram em Deus, e a mulher, na palavra do profeta de Deus, foram ousados naquilo que estava recebendo da parte de Deus. Irmãos, se quisermos obedecer a Deus, para termos a sua provisão em nossas vidas, nós precisamos lançar fora o medo. O medo de que aquilo que damos para Deus ou para as pessoas necessitadas possa nos faltar posteriormente. Mas Deus honrou aquela viúva. Deus honra aqueles que honram e são ousados na palavra que Ele nos ensina. Imaginem, amados, se aquela viúva tivesse medo e se agarrasse aquele pouco de farinha, se agarrasse aquele pouco de azeite, como era que ela iria sobreviver 3 anos e 6 meses sem chover naquela região? Ela acabaria morrendo de fome e seu filho também, como ela disse. Mas Deus, pela sua providência, não permitiu que ela morresse, e ela foi ousada porque creu na palavra do profeta e fez tudo quanto o profeta lhe ordenou. Aqui vai uma aplicação para a minha vida e para a sua, meu irmão, minha irmã. Não tenhamos medo de nada. Nenhuma semente que plantamos no solo do reino de Deus Deus deixará de mãos vazias. Tudo aquilo que investirmos obedecendo a palavra de Deus não vai voltar vazio. Deus vai honrar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a palavra de Deus assim o diz. Se eu plantar sementes na casa de Deus, Deus vai garantir. E eu verei os frutos, se não ver aqui, verei na eternidade. Irmãos, a palavra de Deus diz, sabe o quê? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é algo tremendo para a minha vida e para a sua. O alimento físico que Deus nos dá é para nos alimentarmos, dá para nós comermos. Mas a sua palavra, que Ele dá para mim e para você, é um projeto de Deus na minha e na sua vida. Não devemos comer essa semente de fé, mas nos alimentarmos dela. Devemos jogar no solo, semear essa palavra. Devemos ser ousados, investir nossas vidas, nossos bens até materiais, quando Deus quiser, e pedir a mim e a você, seja nas ofertas, seja nos dízimos, seja na ajuda de um irmão ou de uma irmã necessitada. Nós temos, amados irmãos, de investir no reino de Deus. A viúva só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas ela foi ousada na fé. Ela sustentou a obra de Deus naquela época. Quem era que estava ali dando continuidade no meio de Israel? O profeta Elias. Ela sustentou
um dos maiores profetas de Deus do Antigo Testamento. Um homem que não passou nem pela morte. Deus o levou numa carruagem de fogo para os céus. Já pensou, amados? A alegria que aquela mulher, talvez se tivesse viva, na época que Deus o tomou, Elias para si, a alegria que ela deve ter ficado. Meus amados irmãos, eu vou fazer uma aplicação aqui. Tem muitas pessoas retendo e comendo a semente que Deus tem nos dado para nós semearmos. Porque não crê nas provisões e não crê nas promessas de Deus. Mas a estes, Deus tem feito que eles prosperem financeiramente e até espiritualmente, lhes dando entendimento, mas estão retendo a parte que Deus requer que venhamos investir no reino de Deus. Isso é necessário fé. O autor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos ter fé na palavra de Deus. Obediência, fé e certamente Deus providenciará tudo quanto for necessário para a minha e para a sua vida. E eu acho interessante a convicção de Elias no versículo 14, quando ele diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olhe, antes que não chova, 3 anos e 6 meses, não vai faltar, sabe o que, minha viúva? Farinha nem azeite na sua panela. Pode esperar 3 anos e 6 meses. E no versículo 15, diz que ela fez segundo a palavra de Elias. E o que é isso? Ousadia na fé. E certamente ela sustentou Elias vários e vários dias, comendo do azeite e da farinha que Deus prometera que nunca iria faltar, enquanto não voltasse a chover sobre a terra. Irmãos, isso é maravilhoso. Confiemos na provisão do Senhor. Quando Deus requerer algo da minha mão e da sua, não fechemos as nossas mãos, não retenhamos aquilo que Deus tem nos abençoado com as rendas do nosso trabalho. Deixemos de ser mesquinhos. Aquela mulher, com o pouco que tinha, sustentou o profeta de Deus naquela época, sustentou o ministério do profeta Elias. Mas há uma terceira e última lição que eu quero trazer para as nossas vidas. É que a provisão do Senhor nunca falta para aqueles que vivem a dinâmica da generosidade. A parte 15 do versículo B, ou melhor, a parte B do versículo 15, foi ela a primeira parte que nós lemos e fez segundo a palavra de Elias. Diz assim: assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias.
A provisão do Senhor nunca falta para aqueles que vivem a dinâmica da generosidade. Aquela mulher foi o quê? Generosa para com Elias. Ela não foi mesquinha. Ela poderia ter feito, quem? Eu? Pegar esse pouco de farinha que tenho? Pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. Vou comer a última vez. Quem sabe se eu fizesse esse bolo aqui com azeite para ti e não acontecer conforme tu estás dizendo. Mas aquela mulher, como nós vimos no ponto anterior, foi ousada na fé e ela foi generosa para com o profeta de Deus. Aquela viúva recebeu o profeta Elias em sua casa por muitos dias, como diz o texto. Não foi apenas uma vez, mas muitos dias. E Deus honrou a generosidade daquela mulher. Por isso que Jesus também, lá em João 6, versículo 38, ele diz o seguinte: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, medirão vocês também. Jesus aqui está dizendo, amados, que se formos generosos, generosamente também nós vamos receber da parte de Deus, porque Deus é um Deus de providência. Aquela mulher foi generosa com o pouco que tinha e recebeu em abundância da parte de Deus. Jesus diz que seremos medidos de acordo com o critério que avaliamos os outros. Às vezes, amados irmãos, nós ficamos apenas medindo os outros e muitas vezes nós não somos generosos com as outras pessoas e muitas vezes ficamos cobrando dos outros que sejam generosos. Eu faço uma pergunta para você que está aqui nesta noite. Você tem sido generoso ou generosa com alguém que está precisando e Deus lhe colocou à sua frente e você tem tirado do seu e tem ajudado de forma generosa aquela pessoa? Irmãos, generosidade tem o poder de retornar em benefício cada vez mais para as nossas vidas. Generosidade também nos livra da idolatria também do dinheiro. Generosidade traz contentamento interior para as nossas vidas. Jesus diz: dai e dá-se-vos-á. Dê, seja generoso, que você vai receber boa medida. Mas dê conforme a necessidade. Irmãos, gente generosa é avaliada pela generosidade. Assim também, como pessoas mesquinhas e avarentas são avaliadas da mesma forma. Você sabia disso? Vou repetir, viu? Pessoas generosas são avaliadas pela generosidade. Assim também, como pessoas que são mesquinhas e avarentas são avaliadas também da mesma forma. Porque as pessoas às vezes dizem: mas fulano ou beltrano é avarento, viu? Fulana ou beltrana é avarenta. Por quê? Da mesma forma, quando alguém é generoso, as pessoas falam: fulano é uma pessoa generosa.
Mas quando é uma pessoa avarenta, as pessoas também sabem. Pessoas avarentas, mesquinhas, que têm condições ou podem ser generosas, mas não abrem mão. E aqui nós aprendemos a ser generosos para com os necessitados, generosos para com aqueles que Deus colocar na minha e na sua frente. Para aquela mulher que não tinha nada, a não ser um pouco de farinha e de azeite, Deus colocou o profeta dele, e ela cumpriu, foi ousada na fé, obedeceu a palavra do Senhor por intermédio do profeta, e foi uma mulher generosa para com o profeta Elias. Mas como também falei, generosidade nos livra da idolatria do dinheiro. Amados, ajudar alguém é um exercício que precisamos praticar. Se nunca ajudarmos, se não colocarmos em prática, nós vamos tornar pessoas mesquinhas, avarentas, e nunca seremos generosos. E isto, amados, muitas das vezes nos priva das bênçãos espirituais que Deus tem para mim e para a sua vida. Sejamos pessoas generosas, tanto para aquelas pessoas que Deus colocar a mim à sua frente. Sejamos generosos para com o reino de Deus, para com a obra de Deus, investirmos no reino de Deus. Que com certeza, amados, farinha e azeite na nossa botija lá em casa, nas nossas casas, nunca vai faltar. Bênçãos espirituais, ensinamentos espirituais, a boa, perfeita e vontade de Deus vai ser trazida para mim e para a sua vida. Deus vai nos abençoar espiritualmente. E generosidade traz contentamento interior. Jesus afirmou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Muitas pessoas estão procurando encontrar alegria, olha aqui como é o contrário, em ter cada vez mais, quando a verdadeira alegria deveria ser encontrar em dar mais. Tem tantas pessoas, amados, que têm o suficiente para sobreviver. Tem tantas pessoas que Deus está lhe abençoando. Tem sua casa, tem sua renda, tem seu carro na porta, está lá sua estante lá cheia de comida. Mas quando alguém precisa de algo, a pessoa logo pensa: não, tem um dia de amanhã. Irmãos, não sejamos pessoas mesquinhas, avarentas, mas aprendamos com essa mulher a dinâmica da generosidade. Então, nós vimos que Deus providencia e Deus traz provisão para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que têm uma fé ousada na palavra de Deus que têm recebido, e que vivem na dinâmica da generosidade. E finalizo dizendo o seguinte: eu não tenho medo de obedecer a palavra de Deus na prática, seja dos dízimos, das ofertas e ajudar os necessitados. Eu tenho medo de não obedecer ao que Ele está me mandando praticar. Isso eu tenho medo de não obedecer.
Mas eu não tenho medo de entregar ao Senhor aquilo que lhe pertence, porque o dízimo é santo ao Senhor. Ofertas voluntárias Deus requer do seu povo, e ajuda aos necessitados, aos irmãos necessitados da igreja, ou outros que também possam surgir. Isso eu não tenho medo. Mas o medo que eu tenho, irmãos, é de não obedecer. Sabe por quê? Porque eu posso ficar privado das bênçãos espirituais de Deus. E é o que eu mais necessito, é o que mais nós necessitamos, como igreja do Senhor, são das bênçãos espirituais. E finalizo, amados, com Provérbios 11, 24 e 25, que diz assim. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quem dá liberalmente, de boa vontade, ainda se lhe dá ou lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Irmãos, creiamos na palavra de Deus e recebamos esta palavra obedientemente, nos tornemos cada vez mais ousados na fé e sejamos mais generosos para com Deus e para com o nosso próximo. Porque com certeza o versículo 16, da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não se faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Esta, amados, é a palavra de Deus para a minha vida e também para a sua vida, que está aqui nesta noite, ouvindo assim esta mensagem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.